Olá, pessoal. Tudo bom? Estamos aqui hoje. Tive um probleminha, um pequeno probleminha. Desculpa aí a demora um pouquinho da entrada, mas agora nós estamos aqui e estamos hoje falar um pouco sobre um produto maravilhoso que é o Elancê, que nós agora estamos, eu comecei a usar e estou assim apaixonada pelos efeitos que eles estão realizando nos nossos pacientes. E espero que realmente hoje vocês gostem bastante da nossa live. Queremos falar um pouco sobre a reação, essa região aqui da mandíbula, o ângulo da mandíbula e toda essa região daqui do mento, ou seja, do terço inferior da face. E aí, no caso, assim, hoje a gente vai falar exatamente sobre parte que é muito importante na harmonização facial. Porque todas as pessoas, a maioria das pessoas, eles sempre procuram mais. Olá, doutora Andressa, Olá, tudo tudo bom? bem? Boa Como... noite. Boa Uma honra estar noite. falando um pouquinho desse produto que é o meu preferido, que é o Elancê, né? Vamos Sim. falar um pouquinho dele, como ele estimula o colágeno, ele preenche mais enfaticamente nessa região do terço inferior. Posso apagar o drone já? Olha, eu Foi. fiz mais ou menos um roteiro, né, para a gente ir se guiando e a gente poder depois falar um pouquinho mais enfaticamente dessa região do preenchimento da mandíbula e do mento, né? Mas antes a gente precisa entender um pouquinho o que esse produto faz, o que ele se propõe a fazer. Inclusive, eu até coloquei no meus stories do Instagram perguntando se as pessoas sabiam o que era um bioestimulador de colágeno. E a maioria das pessoas respondeu que não sabe o que é e o que ele vai proporcionar na sua pele ao longo do tempo, né? Quando a gente for aplicar a substância, qual é o benefício que ele vai trazer para a pele, né? Além do preenchedor. Então, um dos produtos, um dos melhores do mercado, realmente meu queridinho, é realmente o Elancê, né? Porque ele, além de preencher aquela região, ele bioestimula a pele, né? Mas vamos entender um pouquinho antes o que é essa bioestimulação. Então, para a gente entender o que é um bioestimulador do colágeno, a gente tem que saber o que é o colágeno, né? A gente tem que entender o que é que essa proteína é, por que ela é tão importante, porque todo mundo tanto fala, a gente está perdendo colágeno, vamos repor colágeno, será que a gente pode repor dele de uma forma oral? Será que a gente pode repor ele em forma líquida? O que é que a gente pode fazer para não deixar que essa proteína vá, ao longo do tempo, né, se desfazendo, se degradando a partir dos 25 anos de idade? Então, o colágeno nada mais é do que uma proteína, né, muito importante, que ela vai dar toda a estrutura ali da nossa pele, né? Então, ela vai propiciar uma região, uma estrutura, né, um arcabouço ali, tanto para as fibras elásticas quanto para o ácido hialurônico. É como se a gente tivesse uma malha ali, né? Então, tá tudo bem estruturado quando a gente tem essa proteína, que quando a gente é jovem, a gente tem abundância. Então, a pele da gente fica com aquela viçosidade, com aquele brilho, com a firmeza, né? A gente for vendo ao longo do tempo, a pele da gente vai ficando mais fininha. Né? Quando a gente for ver a pele da nossa vovó, do nosso vovô, uma pele mais madura, a pele não tem a mesma espessura de uma pessoa jovem. E Sim. isso é decorrente da degradação do colágeno, que já vai acontecendo a partir de 25 anos de idade. Então, a gente muito jovem ainda, a partir de 25 anos, a gente já começa a degradar cerca de 1,25% de colágeno ao ano. Isso é uma quantidade razoável e, assim, com 40 anos, a gente já vai estar com um colágeno totalmente, né, diferente de quando a gente tinha 20 anos. Então, aquela estrutura que a gente tinha com 20 anos totalmente foi degradada, né, com o passar do tempo. Por isso que a gente tem esse bioestimulador, que, né, na verdade, ele vai ali fazer com que haja um estímulo desse colágeno, né? Esses bioestimuladores têm várias marcas no mercado, mas é que a gente realmente recomenda e a gente utiliza nas nossas práticas clínicas e tem experiências satisfatórias, né, um sucesso no tratamento, realmente são o bioestimulador, o Elancê, porque a gente consegue preencher e também bioestimular. Eu vou deixar a doutora Elizabeth falar que hoje que eu Exatamente. estou falando.
Então, mas ótimo, as suas explicações são maravilhosas. Então, é justamente isso. Por quê? Qual a diferença no caso? Por isso que a gente, assim, nós, eu e a doutora Andressa, nós estamos assim apaixonadas pelo Elancê, porque ele faz as duas coisas, ou seja, ele não só preenche, como ele também bioestimula, ele estimula também, ele hidrata aquela pele, ele não faz só o preenchimento, na verdade, como a maioria dos preenchedores faz. E no caso assim dele, especificamente do Elancê, a diferença dele é que ele tanto trata a sua pele, fazendo uma bioestimulação, que é justamente assim, hidratando, melhorando a formação de elastina, de colágeno, de tudo isso assim que a pele nossa precisa para que ela fique mais viçosa, para ela ficar mais brilhosa, mais jovem. Então, no caso, a gente precisa desse estímulo. Então, por quê? Porque quando a gente faz o preenchimento ou o bioestimulador, porque o bioestimulador é um tratamento que a gente faz na pele, na verdade. É um tratamento para quê? Para que os fibroblastos daquela região entrem naquela região que aconteceu a inflamação de você colocar o produto e ali vai formar uma malha de colágeno ao redor daquele local que nós colocamos o produto. E isso faz com que, normalmente, a pele vai ficando mais hidratada, mais brilhosa, mais viçosa. No caso do Elancê, então a gente faz o quê? A gente usa ele como preenchedor e para usar ele, o que eu gostei muito é que os outros preenchedores, os outros bioestimuladores, o que é que eles fazem? Normalmente você tem que diluir o produto para poder colocar, para eles agir como bioestimulador. Só Tem uma que o vantagem. Elancê, a diferença é que ele já vem pronto. Então, vai depender só o quê? Da forma de uso de você fazer desse Elancê. Aí ele vai ser usado como bioestimulador ou pode também ser usado como preenchedor o mesmo produto. Então, ou seja, e a vantagem dele é o seguinte, eles têm 3 tamanhos assim de partículas, de cadeias, no caso, porque Polimérica, né? todos esses produtos são feitos como se fosse, eles são formados através de uma cadeia de, vamos dizer assim, essa cadeia vai formando, que são os polímeros, eles vão se formando ali para formar, no caso, o produto. E, nesse caso, ele tem que ele é o S, ele tem 3 tamanhos de cadeias, no caso, tem o S, o M e o L. O que significa isso? Significa que o S ele é de 1 ano, desculpa. É um ano, mas Então, geralmente ele dura um pouco mais, né? Geralmente é, ele dura um pouco exatamente. mais de um ano. Mas ele também tem o M, que vai durar até 2 anos, que dura mais, e tem o L, que ele é o top, porque ele vai durar 3 anos. Então, quando ele já diz E ainda coloca três tinha anos, o E, né? Que o E que era para 4 anos, mas ele não é comercializado no Brasil, né? Porque sim, 4 anos é muito tempo, né? E aí acabou que ele não é mais comercializado aqui. Mas existe esses para assim, vai depender só da cadeia polimérica, né? A cadeia sim, polimérica de 1 ano é um pouquinho menor, ela vai se degradando com o tempo e ela mais dura 1 ano, rapidamente. né? O produto se Sim. propõe a durar 1 ano, mas sempre dura mais. E é o seguinte, então, o que é que acontece com o produto quando você coloca na sua pele? Então, você vai fazer ou o preenchimento ou o bioestimulador. Após mais ou menos uns 3 meses, já começa a aparecer como se fosse uma fibrose ao redor dessa cadeia, com esse polímero. E essa fibrosezinha ali formada, então, mesmo que a cadeia ela vá se degradando, mas fica essa fibrose de colágeno ao redor dessa região que nós colocamos o produto. Por isso que ela vai durar muito mais tempo em relação ao outro que normalmente as pessoas chegam no nosso consultório falando, olha, eu queria que fosse um produto que durasse mais tempo. Então, e sempre eu ficava nessa que realmente claro que os produtos você coloca 1 ano, mas eles não é assim, você acordar no outro dia acabou o produto todo. Não. Mas só que a diferença de que hoje em dia eu estou assim, realmente apaixonada pelo uso do Elancê, é por conta também do tempo de duração, ou seja, o paciente vai saber que ele vai pagar um preço, na verdade, mas que aquele produto vai durar mais tempo. Então, eles gostam bem mais, no caso, do que quando você vai fazer E um que aqui, você vai assim, a fazer um gente ano. tinha um pouco de dificuldade aqui em Recife
de encontrar o produto. A gente sabe que ele é o melhor do mercado, mas a gente não conseguiu um representante aqui em Recife, então a gente tinha que pedir em São Paulo, era mais complicado. E agora a Carol está aqui, né? É uma representante maravilhosa, uma menina linda, que está sempre com a gente também. Então a gente tem Sim, sempre contato com ela, ela tem de pronta entrega, né? Depois eu posso passar por direct até o contato dela, porque ficou muito mais fácil a partir desse ano adquirir, sim, né, esse produto. Na verdade, o Elancê, ele é diferente dos outros bioestimuladores, porque além da duração e a qualidade, ele é totalmente biocompatível. Como ele é a composição dele? Ele tem a parte aquosa, né, que é como se fosse um gel líquido, que é a carboximetilcelulose, né? E ele tem microesferas, que são totalmente lisinhas, que essas microesferas, que são a composição, é a policaprolactona, né? E essas microesferas vão provocar, quando a gente coloca na região, né? Vão provocar uma inflamação subclínica, uma inflamação bem controlada, né? Essa inflamação vai estimular o nosso organismo, vai dizer, ei, tem alguma coisa ali. O que é? E quando os fibroblastos forem lá, né, os macrófagos, forem reconhecer, vai estimular o fibroblasto a produzir o nosso colágeno, né? Então, esse estímulo é uma coisa constante, porque as microesferas, elas vão ficar ali, permanecer, né, dependendo por 1 ano, 2 anos, 3 anos, dependendo do produto, né? Se for S, L ou M, né? Então, assim, dependendo do produto, ele vai durar esse tempo, porque as microesferas, elas vão ficar ali, né, incentivando o fibroblasto a produzir esse colágeno, né? E aí, e uma não é diferença que também seja dele, outro produto, né? Não é que seja outro produto, que ele ele é não é mais que denso precisa ou não. pensar, eu vou colocar o colágeno em mim. Não. Você vai colocar um produto que vai estimular o seu colágeno de produzir, que De ele vai estar ali produzir, né? presente. No É a caso. produção do seu E, colágeno. e também tem assim, porque assim, existem alguns tipos de colágeno, no caso, só que esses preenchedores e os bioestimuladores, eles estimulam a produção do colágeno tipo 1, que esse Isso. colágeno é o que mais a gente precisa para revigorar nossa pele. Não é porque, às vezes, ele inicia formando o colágeno tipo 3 e depois ele já começa a já construir, no caso, aquele já se É transforma porque no o colágeno colágeno tipo tipo 1 1. ele é produzido mais quando é uma inflamação muito sutil. Se fosse uma inflamação muito abrupta, muito assim, enfática, ele ia produzir o colágeno tipo 3, que é mais um colágeno para cicatrização. É um colágeno cicatricial, então não é interessante, né? Aí o macrófago ia simplesmente englobar toda a microesfera. E aí ia acabar todo o que a gente queria de produção de colágeno ia acontecer. Então, o que Sim, acontece é essa inflamação, por ser uma inflamação super controlada e subclínica, né, bem discreta, produz só o colágeno tipo 1, que é o que é importante para dar a estrutura da pele. E tanto é sim, que assim, uma das contraindicações é realmente a ingestão de anti-inflamatórios intraorais, né, o nimesulida, ibuprofeno. Aí muitas pacientes perguntam, e alunos, mas aí vou passar, sei lá, 3 anos, vamos dizer, sem tomar um anti-inflamatório? Não, não é isso. Você vai tomar, lógico, vai evitar tomar um anti-inflamatório, até para não sobrecarregar o rim, o fígado, né, na excreção do produto. Mas, assim, se precisar realmente tomar, pode tomar. Só que naquele período que você estiver tomando a medicação, algum anti-inflamatório, o efeito do estímulo do colágeno, ele vai ser cessado. Mas depois que você parar de reduzido, né? No tomar, caso, ele vai ser volta. reduzido, né? Isso. E aí depois ele volta ao normal, né? Então pode Sim. tomar desde que não seja uma coisa crônica. É claro, sim. Então, por isso, hoje em dia, cada dia vão surgindo produtos mais novos, vão surgindo técnicas novas, de que a gente, na harmonização facial, cada dia nós estamos nos deparando com produtos melhores, produtos realmente assim, que têm comprovação científica, que esse é o mais importante, é você estar usando um produto que você confie nesse produto e você acha que ele realmente foi feito
testes foram feitos, tem a comprovação científica de um laboratório que realmente vale a pena você usar o produto por saber que realmente ele vai fazer aquilo que você está acreditando que ele vai fazer. Então, esse do Elancê é um laboratório da Suíça, no caso, e assim foi feito vários estudos, tem comprovação científica comprovando a eficácia dele na pele do nosso paciente. Então, ou seja, então por isso que nós estamos assim, nos dedicando assim a essa live de hoje a falar exatamente sobre esse produto, por nós termos assim, antes, o que era que acontecia? Nós tínhamos assim, como o doutor Andressa falou, esse representante era só em São Paulo, então ele não ia no seu consultório, não conversava, não explicava qual era a dinâmica do produto. Então, ou seja, você ficava só através da internet. Mas hoje nós temos aqui em Recife uma pessoa que ela vai ao consultório, ela, vamos dizer assim, nos nossos cursos, ela está fazendo assim, ela vai nos cursos nossos, ela explica aos nossos alunos qualquer dúvida que ele tenha sobre os produtos. Então, é muito importante você ter uma pessoa que possa, porque às vezes você compra um produto só porque alguém falou, olha, fulaninha está usando esse produto e disse que é bom, mas nada que realmente seja uma coisa com comprovação científica, a própria pessoa explicando a você e tirando todas as suas dúvidas e assim fazendo com que muitas pessoas possam realmente saber o que realmente aquele produto vai fazer. Então, ou seja, é diferente de você comprar um produto sem saber que realmente o que é que ele vai fazer na pele do paciente, depois de quantos dias, qual vai ser a ação, se ele vai ter edema, se não vai ter edema. Então, ou seja, você vai ter a pessoa para poder você saber todos esses dados que são importantes antes de você usar um produto no seu paciente no consultório. É claro que você só vai usar um produto que você saiba que realmente ele vai funcionar e muito bem. Então, conosco, ele está tendo... Uma outra diferença também resultados do maravilhosos. estimulador, que também é preenchedor, o Elancê, é que você não precisa, o paciente ele não precisa em casa fazer as massagens, diferente dos outros, né? Que tem no mercado, né? O Elancê, ele meio que plastifica ali naquela parte óssea, né? A gente coloca o plano de inserção do Elancê justa periostal, né? Então a gente vai colocar bem rente ao periósteo e a gente vai colocar geralmente em bolos, né? E a gente faz aquela técnica em bolos e vai aplicar de 0,1 até no máximo 0,3 ml de produto. Então a gente vai colocar uma quantidade pouca que já vai fazer uma diferença significativa, ele já vai dar um volume, né, interessante. E aí o paciente não precisa ficar fazendo a massagem em casa, como os outros bioestimuladores. O profissional faz a massagem, né, e ele vai ficar naquela região, ele não migra como os outros. Ou como o ácido hialurônico, né, porque a gente sabe que assim, o ácido hialurônico é maravilhoso também, mas ele migra, ele tem um poder de migrar muito grande, diferente do Elancê, que a gente coloca naquela região e ele meio que plastifica ali, né, na parte é como se ele condensasse mais naquela região e fixasse melhor. Ele de uma forma muito segura para o paciente. Então, onde a gente vai aplicar, ele vai permanecer. Isso é muito bom, né? Então, ao longo do tempo também. A gente só não pode aplicar em algumas regiões, como o lábio, né, a pálpebra. Nos orbiculares, a gente evita colocar. Por quê? Né? No orbicular da boca, por exemplo, ou nos olhos, a gente mexe muitos milhares de vezes por dia. Pisca os olhos, fala, se comunica e se alimenta. Então, o movimento daquilo ali pode fazer com que formem nódulos, né? Então, a gente evita só usar nessas regiões. Não é assim indicado para a região de lábio, para a região de pálpebra, na glabela, mas em todas as outras regiões, como o terço inferior da face, por exemplo, ele é maravilhoso. A gente consegue até a quantidade menor de produto, um efeito mais duradouro, né? E bonito, fica bem evidente, tanto a mandíbula quanto o mento do paciente. E também, assim, na verdade, cada um deles, de cada região dessa, vai ter uma profundidade correta de acordo com a região que você vai trabalhar.
se você vai trabalhar no ângulo da mandíbula, se você vai trabalhar no corpo da mandíbula, ou se você vai fazer, no caso, na região do malar. Então, tudo isso você vai depender do uso, o que é que você vai querer, no caso, daquele preenchimento. Então, se vai ser normalmente, mas é subdérmico. E no caso, assim, nós temos já alguns casos clínicos já realizados e já assim para mostrar o depois desses casos clínicos. Nós temos vários casos já efetuados em pacientes, não é caso, desculpa, vários procedimentos, no caso, de pacientes já comprovando realmente assim como ficou belo o paciente e além do que o seguinte, além disso assim, ficou muito estável e assim, e logo você vê logo a diferença que fica no rosto, então ele tem um preenchimento, um volume, ele dá um volume logo muito bonito ao rosto do nosso paciente. Nós temos aqui alguns Eu vou casos. te mostrar um videozinho aqui que eu tenho uma das aulas, que é justamente assim, como é a aplicação do produto, como ela é fácil, né? O manuseio do produto, ela já vem pronta. Porque tem alguns bioestimuladores, né, que você tem que preparar até 24 horas antes, 48 horas antes, precisa o preparo. O Elancê, não. Esse é o bioestimulador, tá? Esse aí ele está usando retrógrado como bioestimulador, no que ele vem caso. mais líquido, né? Porque tem ele que funciona também, que ele vai ser, o G-prime dele vai ser bem mais alto, lógico. Ele não vai ser líquido, né? O grau de elasticidade dele vai ser mais alto. E ele vai poder também dar volume, ele preenche essa região. Esse daí, que eu estou mostrando nesse vídeo, ele vai só bioestimular. Então, ele é bem mais líquido e aí não precisa nem fazer tanta massagem, nada. A gente aplica nessa região só para realmente bioestimular. E em cada ponto desse que ele faz retrógrado, ele aplica 0,1, certo? No caso. Então, em cada local desse que você coloca, a gente só coloca 0,1 retrógrado, para ser como bioestimulador, no caso. Exato, mas aí é super simples a aplicação, né? E aí ele nem fica com muito edema, então é bem tranquilo realmente esse procedimento. Mas geralmente, como o paciente, além de bioestimular, ele também quer preencher, então esse é o único produto que realmente é 2 em 1. Ele pode, não exatamente esse, né? Porque esse é um pouquinho mais líquido, só que vai modificar é o G-prime dele, né? Que é o grau de elasticidade, ele vai ser um pouquinho mais consistente e ele também vai ter o poder de preencher, que é o que a gente vai utilizar tanto no mento quanto na mandíbula, por exemplo. Sim, exatamente. Porque, na verdade, assim, o produto, se for o Elancê, será o mesmo, certo? O mesmo produto que ele tanto pode ser usado para bioestimulador, como pode ser usado para pré-enchedor. A verdade é o quê? Quando você vai usar como bioestimulador, você vai pegar o mesmo produto, sem precisar diluir. Então, você vai, em cada ponto daquele, você vai colocar 0,1, ele vem com 1 ml. Então você vai marcar como se fosse cinco locais nessa região do rosto e 5 do outro lado. E nessas 5, em cada uma dessa, você vai aplicar 0,1 ml retrógrado em cada região e é o mesmo produto. Agora, se eu quero ele para usar como pré-enchedor, então ele pode ser em bolos ou pode ser também retrógrado, só que numa quantidade maior do produto, na verdade, certo? Porque o Elancê é diferente, que ele não precisa fazer diluição e ele é o mesmo produto. A única diferença é a quantidade que você vai usar e a forma como você vai usar, certo? No caso. Então, a gente vai mostrar aqui algum caso, inclusive um que foi feito aqui por doutora Andressa, e que ficou realmente muito bonito. Deixa eu pegar aqui também para mostrar, para poder a gente... Aqui, eu não tenho, eu até deveria ter o depois desse paciente. Aliás, eu só estou tendo o depois dele, mas era bom que se a Andressa deve ter aí nela o antes desse paciente, que ficou muito legal. Eu vou mostrar aqui para vocês verem. Deixa eu ver aqui uma coisa para vocês verem aqui, tá? Deixa eu trocar aqui. Eita, fez alguma coisa aqui que fez errado. Ela está aí
Deixa eu ver. A coisa, Ó, o paciente, aí foi Carlos, né? Nosso paciente. olha, esse paciente aqui é porque, na verdade, eu tenho ele aqui, eu acho que eu vou procurar aqui, mas eu tenho ele, desculpa, eu tenho ele antes, para vocês verem assim. Então, o que é que ele fez? Ele fez o ângulo da mandíbula, olha como esse ângulo está bem bonito. Ele fez o ângulo e fez o corpo da mandíbula e também fez o mento. Ou seja, e claro, também fez o lábio, certo? Na verdade, ele queria, assim, ele é um rapaz muito alto, então ele queria que fosse uma coisa mais definida, que ele tivesse um rosto bem mais másculo, na verdade. E realmente ficou muito legal. Olha, e aqui já faz mais ou menos uns 3 meses, 3 a 4 meses, ou seja, que ele já tinha feito esse produto e ficou perfeito. Ou seja, é um caso que vale muito a pena. Você que quer fazer com que sua mandíbula ela fique com um ângulo mais bonito, mais definido, com o corpo mais bonito também, o corpo da mandíbula mais bonito, também você vai realmente ter a diferença muito grande. Exatamente, esse aqui ó, foi feito por doutora Andressa e ficou perfeito. Eu realmente sou fã de todos os procedimentos que ela faz com muito carinho e zelo. Então, olha essa paciente aqui, ó. Aqui ela era antes, é uma paciente mulher, certo? Então, tá aqui ela antes, e olha como ela ficou depois. Ou seja, realmente ficou muito bonito, porque dá uma definição mais bonita dessa mandíbula. Então, vale muito a pena, porque que a pessoa tem uma transformação do seu rosto. Agora, com a pessoa mais jovem, que não tenha muito jol, que é essa região mais embaixo aqui, que é como se fosse uma pessoa mais que tenha essa gordurinha daqui, que a gente chama de jol, então essa é mais difícil você deixar essa mandíbula mais reta. Mas nós também temos alguns casos mostrando que a pessoa, mesmo com o jol, nós fizemos e ficou lindo. Ou seja, é um procedimento que vale a pena, porque você vai definir mais seu rosto, de ficar como aquele pescoço junto com o rosto, uma coisa só. Vou mostrar aqui esse outro caso que, ó, olha, essa paciente, ó, é uma paciente que, observe que ela tem aqui, isso aqui como se fosse o jol, que a gente chama, que é uma gordurinha que tem nessa região mais baixa, que não deixa o quê? Ficar muito definido. Observe que o terço inferior dela estava muito assim, aquela região meio assim, flácida, empobrecida. Então, dessa forma, olha essa região do queixo dela aqui. Ó. Então, nós fizemos aqui com o Elancê L. E olha como ficou maravilhoso isso aqui. Olha essa parte do mento dela, olha como era. E olha como ficou lindo. Ou seja, e ó, olha essa região lateral aqui, realmente assim, ficou uma coisa muito assim, ficou essa parte inferior bem bonita, sem exagero, mas ficou muito bonita, inclusive dando o quê? A definição, eita, desculpa aqui, inclusive dando a definição dessa região daqui, ó, dando a definição dessa região aqui, que é justamente a região onde tem a diferença. Por quê? A gente, quando vai fazer essa parte de mento e de mandíbula, antes a gente faz o quê? Uma avaliação medindo todo o rosto do paciente, que a gente tem que fazer as medições do quinto da face para ver quais as proporções que estão fora do padrão e faz também dos terços da face. Então, depois que a gente faz isso, a gente vai analisar a medida dessa região aqui, no caso interzigomática, e também vai fazer a medida dessa região intergoníaca. Então, por quê? Essa região daqui, ela tem que estar um terço maior do que essa inferior. Só que hoje em dia, eu mesma quis que fizesse isso aqui um pouquinho mais definido. Então, fica um pouquinho maior do que essa região. Mas eu gostei da minha, porque eu estava com o jol, e agora, olha como ela está ficando bem mais bonita. Ou seja, sem muito Porque a exagero também. anatomia, né, o formato do rosto feminino e masculino são diferentes. Né? Oh, Geralmente, não que isso seja uma regra, mas essa parte aqui do zigomático, na mulher, né, no rosto mais feminino, é 30% maior do que esse aqui do goníaco. Né? Mas isso não quer dizer que é uma regra. Tanto é que a Angelina Jolie está aí para isso. É uma mulher linda,
né? E aí o dela é bem proporcional, como um rosto masculino, né? No rosto masculino, essa parte do zigomático e a parte do gônio são iguais, então proporcionais, né? E aí depende muito do rosto, não tem como padronizar, né, para todo mundo como uma receita de bolo, né? Vai ter que depender de alguns fatores para a gente ver o que fica naquele rosto, fica mais atraente, fica mais bonito, que o paciente fica mais satisfeito. Mais feliz. Olha esse aqui, ó. Olha esse paciente. Olha aqui, essa região. Isso aqui era ele antes, tá? Olha ele aqui. E olha depois como ficou lindo. Ou seja, fizemos esse ângulo que ele não tinha um ângulo. Olha, ele era todo retinho nessa região. E ó, depois, olha como ele ficou bem mais bonito, muito mais assim, o rosto definido, ele fica, a pessoa fica realmente mais bonita, porque fica essa região, uma região assim, definindo rosto e pescoço. E principalmente hoje em dia, os homens, eles gostam muito, eles se atraem muito por esse rosto mais definido, um rosto E o com um bolo é ângulo mais lancê, quando a gente definido. aplica o produto, né? A gente deixa ali, quando a gente quer dar volume, né? Preencher, a gente deixa ele em bolos, né? Nessa região. E aí a gente só precisa massagear para deixar ele mais uniforme. Depois disso, o paciente não precisa mais fazer massagem, nada, que ele não tende a migrar, ele fica ali naquela posição. Então é muito seguro, né? Quando a gente Olha, aplica para preencher. então, hoje, como nós estamos falando mais de mandíbula e de mento, então, mas só que observem essa paciente aqui, veja essa região dela do mento, observe essas rugas dessa região aqui, ou seja, são rugas que realmente assim incomodam e envelhecem muito a pessoa. Então, ou seja, não fica aquela pessoa jovem, bonita, e quando você fala ainda fica um pouco pior. Então, o que fizemos aqui, no caso, nós aplicamos 2 Elancê, no caso, ela preferiu o M, porque assim, ela preferiu menos tempo mesmo, então ela pediu o M e usamos 2, no caso que ele vem uma caixinha, já vem os 2. Então, nós usamos os 2 Elancês e olha como ela ficou. Muito mais jovem. Isso aqui está vermelhinho, porque foi assim que terminou o tratamento. Então, ela ficou ainda um pouquinho vermelha. Então, mas olha como já ficou bem mais bonita. Ou seja, olha, essa pessoa tem uma idade e essa outra tem outra idade. Ou seja, já existe uma grande diferença entre uma e outra. Então, a gente precisa saber que o quê? No momento que a gente coloca esses produtos no nosso paciente, a gente vai dar uma modificação na idade deles. No mínimo, o paciente vai ganhar uns 10 anos. Por quê? Porque existe realmente uma diferença muito grande no rosto do paciente. Além dos estímulos que vão existir de colágeno, o rosto vai ficar mais brilhoso, vai ficar mais hidratado e rico em colágeno e elastina. Então, com isso, você vai trazer ao paciente também aquela felicidade e que realmente assim vai fazer a diferença muito grande, certo? No caso. Vou mostrar outro paciente aqui para que vocês vejam. Olha essa paciente aqui para mostrar para vocês. Então, deixa eu botar aqui ela para Uma coisa vocês também verem. importante é alguns efeitos adversos, porque muita gente diz, nossa, mas não é o ácido hialurônico, que a gente tem aquela enzima, né, milagrosa, que é a hialuronidase, que ela serve realmente para dissolver o produto. Então, caso algum efeito adverso venha acontecer, o que a gente pode fazer, né, já que é a caprolactona, já é outro produto, né? Na verdade, a gente pode usar tanto o soro fisiológico como anestésico sem vasoconstrictor para realmente deixar ali quanto mais uma solução, né, aquosa, bem para diluir o produto. Mas aí, assim, as intercorrências são muito raras, né? E aí, alguns aqui que a gente encontra até em livros, né? Que podem formar alguns nódulos, né? Eles podem, dependendo do plano de aplicação, né? Porque quando a gente quer preencher, lembre que eu falei aqui no começo da aula, tem que ser justa periósteo, ou seja, tem que ser rente ao periósteo, rente ao osso. Se a gente colocar muito superficial, ele pode sim formar esses nódulos que eu mostrei aqui, que encontrei até no artigo científico. E aí, esses nódulos, a gente, para realmente dissolver eles, a gente pode colocar muito soro fisiológico, anestésico sem vaso, ou a própria hialuronidase, só que ela não vai ter o poder de quebrar,
né, a molécula, né, como tem o ácido hialurônico. Então, a gente, na verdade, precisa com massagem e líquido, né, para realmente poder diluir aquele produto e tirar aquele nódulo. Exatamente. E hidratar, realmente é mais Hidratar, exatamente, hidratar, é muita né? hidratação. Mas, assim, é um Sim, efeito muito raro e é mais, assim, um erro da técnica. Porque diferente o ácido hialurônico, como a gente sabe, às vezes a gente faz a técnica toda correta, tudo bonitinho, mas aí o produto migra, porque o paciente, ele pega um avião, ele dorme em cima daquela região. Então, a gente precisa contar com a colaboração do paciente também para dar certo, né? O ácido hialurônico. Então, tem esse risco. Porque, às vezes, a gente coloca naquela região e o produto migra não pelo erro da técnica, mas sim por uma negligência, né, do próprio paciente. Ele vai, a gente diz, não pode malhar, não pode pegar peso, e ele faz o quê? No mesmo dia vai lá e vai fazer crossfit. Então, aquele produto pode migrar, se for o ácido hialurônico. Já no Elancê, esse risco é quase zero, porque realmente ele tem um poder ali de plastificar nessa região do periósteo. Então, ele é muito mais seguro para preencher também. sim, exatamente. E outra coisa, a gente tem que saber, deixa eu só fixar aqui que eu não tinha fixado. Agora, desculpa aí. Então, vou mostrar outro paciente que é muito importante que a gente mostre, porque uma coisa é você só falar. E outra coisa é você já mostrar alguns resultados assim que realmente ficaram muito bons e vale a pena que todas as pessoas possam realmente ver isso aqui como ele é feito. Então, olha essa mandíbula aqui, ó, e todas essas daqui de quê? De mulheres que estão. E olha, observe que veja no caso ou a mandíbula dela quase sem angulação, quase sem o que mostrar o que é rosto e o que é o pescoço, ou seja, não tem definição nenhuma. E aí nós colocamos, no caso, olha a diferença desse rosto. Ou seja, digo novamente, está todo vermelhinho, porque foi assim que terminou o procedimento. Então, é importante, e eu sempre tiro assim que termina, porque muitas pessoas ficam dizendo, ó, mostrou depois de muito tempo, ninguém sabe se realmente foi feito e tudo. Então, aqui a gente mostra, ó, vermelho ainda, da hora do procedimento ainda. Então, mas veja a diferença agora no caso da mandíbula dela, da forma do ângulo da mandíbula dela, enquanto aqui, ó, ela não tinha nem ângulo dessa mandíbula. Ou seja, realmente aqui, olha a diferença. Então, ou seja, vai ficar um rosto muito mais bonito, muito mais jovem, e realmente assim, você vai ter um sucesso no seu tratamento com um produto que realmente você vai perceber que vai existir uma estabilidade muito grande e que realmente vale muito a pena. E vamos dizer assim, e a gente, por isso que nós estamos aqui mostrando, são exatamente casos clínicos de que você vai ver a diferença. Olha esse outro caso clínico aqui, ó. Olha essa paciente aqui, olha a ponta desse mento dela e olha essa aqui. Você vê onde termina o rosto, onde começa o pescoço. Vocês estão vendo isso aí? Porque eu não consigo ver. Então, ou seja, é tudo quase uma coisa reta. Por quê? O que é que acontece? Normalmente, na mulher, ela, a partir de, vamos dizer assim, quando ela entra na menopausa, no caso, então, tanto a parte hormonal, como também a parte óssea, também vai o que? A gente vai diminuindo esse osso da mandíbula. Então, ele vai o quê? Ele ficando, no caso, esse osso nosso da mandíbula, ele vai diminuindo, tanto de tamanho, como o volume dele e o tamanho, a largura dele também. E com isso, tudo que estava em cima dele, a gordura, o músculo, tudo que estava aqui em cima, vai fazer o quê? Ele vai descer. Então, por quê? Porque ele não tem mais apoio ósseo. Então, quando a gente não tem mais esse apoio ósseo, então, tanto a gordura como o músculo ele vai ficar como se fosse mais elástico, então ele vai ficar maior e vai descer para essa região aqui. A mesma coisa, a gordura, ele vai se fragmentar a gordura que estava ali naquela região, que antes tinha apoio ósseo, para descer. E aí, vamos dizer assim, você vai ficar com esse rosto igual como essa pessoa aqui, ó, essa paciente, que olha esse rosto, é tudo muito parecido aqui, ó. Ou seja, e olha a ponta do mento,
ficando só uma ponta lá embaixo. E aí, olha como ficou legal isso aqui. Ou seja, vale muito a pena você fazer esse procedimento. É um procedimento que realmente não demora muito tempo para ser realizado. Muitas vezes, esse procedimento, a gente passa assim, faz de 2 vezes. Por quê? O ideal desse procedimento é você faz uma quantidade de preenchedores e depois de 1 mês o paciente volta e você coloca mais um pouco do preenchedor. Por quê? Porque você não vai precisar fazer muita compressão pela uma quantidade maior do preenchedor. Então, ou seja, você coloca uma sequência, 1 mês, e depois ele volta 1 mês após para colocar mais naquela mesma região que já tem o ácido ali. Então, não vai ter mais problemas de quê? De compressão naquelas terminações, naqueles vasos e veias que estão ali naquela região. Então, veja a mandíbula dela, que tinha uma ponta. Observe aqui, ó, tinha como se fosse uma pontinha aí nessa região. Aqui, sem zero de definição, ou seja, para mim eu não estou vendo nenhuma definição de rosto. E aí depois, olha esse mento dela, como ficou lindo. E olhe esse ângulo da mandíbula, sem muitos exageros, mas um procedimento que ficou belíssimo. E ainda mais o quê? Nós colocamos nela o Elancê L, que vai o quê? Que vai demorar 3 anos. Então, ou seja, então é um procedimento com muita estabilidade. Então, por isso que vale a pena você fazer procedimentos. Mas uma coisa importante é que a doutora Elizabeth está falando aí, realmente, o produto dura 3 anos, até mais, né, do que ele promete. Só que a gente vai envelhecendo ao longo do tempo, né? Então, a gente precisa realmente, às vezes, 1 vez ao ano, já fazer algum outro procedimento, um outro bioestimulador em outra região da face. Porque se a gente for deixando, né, realmente Sim. a pele da gente como se dá uma impressão de que ela vai despencando mesmo. Porque todas as Sim. estruturas, os compartimentos ali de gordura, a estrutura tem uma reabsorção óssea naquela região, que é uma coisa contínua. É como a gente não precisa, a gente vai, às vezes, pintar o cabelo, fazer a unha, não é uma coisa constante, né, que a gente precisa fazer. A mesma coisa é harmonizar, né? A gente não é porque o produto vai durar 3 anos que a gente não vai fazer nada durante aqueles 3 anos, né? A gente precisa deixar as estruturas naquela região bem, né, firmes, fixadas. O produto vai durar ali, mas a gente vai continuar envelhecendo. Então, a gente precisa associar com técnicas para aí sempre manter, assim, gerenciar o envelhecimento de uma forma que a gente fique bem, né? Não precisa... A gente vai envelhecer, mas a gente não precisa ficar velho, né? É verdade. E também, assim, o ideal, na verdade, é o quê? É a pessoa, um produto desse, que vai durar, vamos dizer assim, 2 a 3 anos, mas você, a cada ano, você vai e faz um bioestimulador. Por quê? Porque vai sempre mantendo aquela pele hidratada, ela vai ficar mais estímulo de colágeno, porque do mesmo jeito que a gente vai estar perdendo, então a gente também tem que estar colocando mais um pouco, porque senão eu vou ficar só perdendo. Então, eu preciso também ir repondo aquela perda que você vai tendo durante esse ano todo que a pessoa passa. Então, no caso, assim, você precisa, anualmente, no caso, realmente fazer esse procedimento de, vamos dizer assim, você faz o preenchimento, deixa ali preenchido, mas o bioestimulador você tem que, anualmente, fazer um tratamento de bioestimulador também. Olha esse outro caso aqui, que é um caso de mento. Ou seja, essa paciente aqui, ela precisava fazer uma cirurgia, na verdade, né? De mento, porque... Mas tem pacientes que não quer fazer esse tipo de cirurgia. É uma ortognática, né? Uma É uma endoplastia. ortognática, no É uma caso. cirurgia, assim, que é muito invasiva, tem uma comorbidade muito maior, riscos de complicações. Então, a gente consegue, com a harmonização, realmente mascarar aquele defeito na estrutura óssea, que a gente vê que muitas vezes é uma característica genética, né? Que aí realmente a parte cirúrgica vai resolver, mas assim, mexe muito com o psicológico também do paciente, porque às vezes ele tem que passar 6 meses sem se alimentar direito, com a recuperação muito lenta, né? E aí, muito melhor e mais prático, né? Com uma sessão apenas, e assim, sem deixar muito hematoma, vermelho, né? Só vai realmente melhorar a estrutura facial, é aplicar o Elancê como preenchedor dessa região do mento.
Então, olha, nessa paciente, ó, ela não tinha mento, na verdade, né? Ou seja, a mandíbula estava para baixo e rotação para baixo, ou seja, a ponta desse mento estava para baixo também. Então, ou seja, então nós o quê? Reorganizamos o mento dela, ó, colocamos ele mais na posição correta, observe o ângulo, e fizemos também o quê? Um pouco só o lábio dela, muito pouco mexemos nesse lábio, só para dar uma melhoria somente assim nessa região, porque ela não queria ter muita modificação. E aproveitamos também, fizemos um pouquinho o nariz, porque olha essa pontinha desse nariz aqui, e nós o quê? Levantamos um pouco essa ponta do nariz aqui com a técnica de Aesthetic Nose, que é a minha técnica, que justamente é só com fios. E você não não associa com ácido hialurônico, não associa com nada. É somente uma técnica, só com fios. E o quê? Olha como já melhora, levanta a ponta desse nariz, mas, ou seja, melhorou, fez uma harmonia do terço médio para o terço inferior da face. Ficou muito mais bonito do que essa pessoa e depois essa pessoa. Então, ou seja, realmente vai existir uma diferença muito grande com a técnica, que seja uma técnica correta, nos pontos corretos de você fazer, e e o produto também correto. Então, tudo isso vai, vamos dizer assim, você vai. E o estudo também. Todos os casos, o que é que eu acho? Tem que existir, em todo caso, o planejamento. Não adianta simplesmente, às vezes as pessoas pegam, até no próprio Instagram, manda, olha, eu tenho minha mandíbula assim, eu gostaria de saber se vai usar 2 ou 3 A preenchedores. quantidade de produto, né? Não tem como a gente Exato. E misturar. você, O tratamento então é a gente não dá individual. para fazer. A gente É tem que o isso. quê? Antes você vai ter que fazer uma consulta. Essa consulta você vai fazer as medidas daquele paciente, porque cada um vai ter a sua medida de acordo com a sua face, com a parte óssea da sua face. Então nós vamos fazer o quê? Uma harmonia na face desse paciente. Então, para isso vai ter que ter o quê? Um estudo e estudar para ver a quantidade de produto que vai ser usada, qual o melhor produto que vai se adaptar àquela pele e àquele nosso paciente, para poder realmente você ter um retorno realmente que seja agradável e um retorno correto, com angulações, com todas as nós temos, existe uma máscara de Marquardt, mas que é aquela máscara que você coloca no rosto. O que eu não gosto muito de usar a máscara é porque é o seguinte, nós não somos todos, temos que ter a mesma forma de ângulos, então cada pessoa tem um ângulo diferente, tem um tipo de rosto diferente. Então eu não vou pegar para todas as pessoas, vamos colocar 2 ml aqui, 2 ml aqui, 1 ml aqui. Não, não é como receita de bolo. A gente tem que ser feito o quê? Tem que ser realizado um planejamento para ver cada paciente, e principalmente nós brasileiros somos muito diferentes um do outro. Diferentes de, vamos dizer assim, americanos mesmo, são todos os biotipos muito parecidos. Então, diferente nosso, que o nosso, nós temos aqui uma miscigenação muito grande, e com isso existe assim, uma pessoa bem alta, com uma mais baixinha, o que é que vai acontecer? Então, o filho vai nascer com a boca do mais alto e com o malar do menor. Então, ou seja, e com isso, essas diferenças é que vão fazer com que a gente faça uma análise de cada paciente especificamente, e não assim de todos ser a mesma medida e o mesmo padrão. Entendeu? Eu acho que Exato. isso que deve ser feito. Acho que já vai, o Instagram vai cair, viu, o vídeo? Porque Olha, eu vou mostrar, certo? Eu vou mostrar só uma coisinha, esse último caso aqui, para mostrar a vocês um erro que existe, se vocês descobrem que erro é esse que está existindo nesse preenchimento aqui. Vou ver se ainda dá tempo de mostrar. Ó, está sendo realizado aqui, isso aqui eu vi na internet, tá, pessoal? Então, eu peguei isso aqui justamente para mostrar. E estava sendo feito, olha a seringa aqui, ó, está sendo feito o preenchimento do mento nesse paciente. Qual é a coisa errada que está existindo aí? O erro que existe aí é o seguinte: toda vez que você for fazer preenchimento na região, tem que estar sem barba, tem que estar sem cabelo na região. Se você vai fazer uma rinomodelação, você tem que fazer a depilação, ou no consultório a gente tira com a maquininha para tirar os pelinhos.
Por quê? Esses pelos têm muitas bactérias, é muito contaminado esse pelo. Então, eu não posso estar fazendo o preenchimento, injetando, fazendo um cortezinho para a entrada do meu pertuito com agulha, com cheio de cabelo. Porque eu vou trazer ao meu paciente o que eu vou pegar essas bactérias que tem nesses cabelos aí e vou levar para dentro do meu procedimento. Então, na verdade, a gente tem que ter esse cuidado e esse procedimento aqui, ele está o quê? Errado. Eu não posso fazer um procedimento dessa forma. Então, se o paciente é homem, vai fazer um preenchimento de mandíbula, ou vai fazer de mento, e está com a sua barba, ele tem obrigatoriamente que tirar a barba, por você vai explicar que isso aí é além do extremamente cheio de risco de bactérias. contaminação ser maior, a gente não tem como mensurar a quantidade de produto que está ali, porque ele vai mascarar um pouco a realidade, né, da pele do paciente. Então, o paciente realmente, o ideal é remover toda aquela barba, se possível, até 24 horas antes. Por quê? Porque quando a gente usa gilete, né, a gente acaba assim, modificando um pouquinho a camada córnea da derme, né? E aí, assim, para não ter um risco ali de contaminação, o melhor é 24 horas antes. O paciente realmente remove toda aquela região, a barba, né? Os pelos daquela região, para a gente conseguir fazer de uma forma segura, sem risco de contaminar, e também a gente conseguir visualizar o que realmente, onde está a pele do paciente, como é que a gente vai preencher. E prestem atenção também uma coisa muito importante. Nós estamos, eu acho que em setembro e outubro, nós estamos iniciando um curso online. Ou seja, por quê? Porque muitas pessoas hoje, com essa pandemia, eles começaram a ver que eles também podem estudar em casa. Então, com isso, você pode estar ou está no Maranhão, ou está no Rio Grande do Norte, ou está aqui em Recife, ou em outros lugares, ele pode estar ali estudando, fazendo um curso, e nós vamos fazer todo esse curso online. A partir de setembro e outubro, nós estaremos fazendo já a propaganda desse curso, que vai ser show. Nós vamos fazer mais um curso de planejamento, porque nós fizemos mais ou menos uma enquete para saber o que realmente o dentista ele fica um pouco assim, precisando, mesmo aqueles que já fazem harmonização facial, mesmo aquele dentista que já realmente, ele já faz muito bem a harmonização. Mas uma coisa um pouco difícil que eu acho ainda é o planejamento, para que você realmente faça esse planejamento e que seja um planejamento correto naquele paciente. Então, nós vamos iniciar com um curso de planejamento e também de anatomia, porque a anatomia é a base de tudo, na verdade. Então, se realmente eu sei exatamente onde está passando minha inervação, se eu vou fazer um procedimento nessa região aqui de preenchimento, mas eu preciso saber onde está passando a minha carótida, eu tenho que saber exatamente onde é que está entrando na minha mandíbula, o meu nervo facial, para poder realmente fazer o procedimento correto. Então, com isso, nós vamos fazer esses 2 cursos, que será, assim, maravilhoso, e esperamos vocês também que possam se inscrever quando nós formos fazer esse curso de planejamento, que eu acho que entre setembro e outubro a gente já vai estar fazendo. Beijinho. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.